Estamos assistindo recentemente um movimento chamado reshoring, que seria trazer as fábricas de volta americanas da Ásia, por exemplo, para as plantas nos Estados Unidos. Este é um ensaio, e como um ensaio pode ter erros e tentativas que serão incorporados com o aprendizado desta apresentação. Várias iniciativas nos Estados Unidos, dezenas de institutos, e também na Inglaterra, do Reshoring Institute, do Reshoring Initiative, são vários grupos que têm tentado olhar as oportunidades de trazer, voltando da Ásia, que foram para a Ásia em determinado tempo, várias fábricas, várias plantas fabris, e a ideia desses institutos é fomentar, é ajudar a fazer o retorno dessas fábricas para solo americano. Isso é um desafio, obviamente. Esse artigo que está dito aqui é de maio de 2020 e traz várias questões interessantes, incluindo os diferentes termos que estão sendo utilizados nesse debate, nessas iniciativas, né? O outsourcing, né, que seria transferir uma tarefa interna de uma corporação por uma companhia externa, um provedor de serviços, né, que pode ser tanto no próprio país como fora do país, em outro país. Outsourcing pode ser no país ou fora do país. O que importa do outsourcing é que seja fora da empresa que é o produtor principal. O offshoring é transferir uma tarefa, uma atividade, uma fabricação para um país estrangeiro, nesse caso para país estrangeiro mesmo. O onshoring é transferir uma tarefa, uma atividade para alguém no mesmo país. O nearshoring é transferir para um país vizinho, um país amigo, um país próximo do país onde se tem a planta principal e a montagem final ou a venda. O farshoring é transferir para um país longe, né, como se fez na época para a China. Vários equipamentos e produtos que os Estados Unidos fabricavam no seu próprio país, esses produtos passaram a ser feitos em outros lugares da Ásia, por exemplo. Isso então é o farshoring. E finalmente o reshoring é trazer novamente as fábricas para as plantas dos países originais, onde se tem normalmente os projetos, os desenhos, os conceitos e alguns poucos equipamentos muito significativos, muito críticos, ainda permanecem nesses países de maior tecnologia e maior consumo. Bom, um dos pontos centrais são as relações que não estão muito bem resolvidas dos Estados Unidos com China, inclusive nos mares do sul da China, com a ida de militares e navios americanos para lá, para fazer manobras. A China exportou 2 trilhões e meio de bens, de produtos, no globo terrestre completo em 2019. 2 trilhões e meio de dólares foram exportados pela China. É um volume estupendo, né? Imagina o quanto de riqueza esse país gerou, né, produzindo e exportando itens para o mundo todo, né? E a ideia, então, é o retorno, e obviamente seletivo e qualificado, e é uma coisa complexa, dessas fábricas que estavam fora para o solo americano. Quais são os fatores favoráveis e não favoráveis para o reshoring do ponto de vista americano, né? As vantagens é que os Estados Unidos têm uma automação disponível bastante elevada, quem sabe no mundo, uma das maiores capacidades de automatizar processos. Já fez muito disso, né? Na indústria automobilística, em vários aspectos, tem uma automação muito capacitada. O segundo ponto é que lá é o maior mercado consumidor do mundo. Então, fabricar lá estaria consumindo lá, teria os menores custos logísticos e menores tempos logísticos também, maiores contingências, tudo estaria próximo. Quais são as questões contra? É um alto salário americano por hora, hoje chega a 15 dólares por hora
o custo mínimo de um trabalhador americano, $15, em relação aos outros lugares do mundo, onde foram recebidas essas plantas fabris todas, nas épocas boas, é uma diferença muito grande, não é? 3, 5, até $7 mais 15 é um valor que, se não tiver por compensação uma automação bastante acentuada para reduzir a quantidade de trabalhadores, pode causar realmente um problema de custo. E não adianta, se não tiver economicidade, o reshoring é complicado. A inércia, né? Está tudo funcionando. As fábricas lá na Ásia produzem, recebem demanda e estão produzindo. Cortar isso e fazer todo esse investimento e iniciação novamente em solo americano é um desafio inercial. Né? E a China, obviamente, não vai parar de competir. Se ela sentir essa ameaça, ela vai criar outros mecanismos. Também a sua demanda interna parece que aumenta. Enfim, tem aí todo um jogo de competição. E também outros lugares do mundo estão também fazendo esses movimentos de, não seria proteger na palavra extensa, mas de aumentar o seu conteúdo nacional de tal forma que gere emprego, renda, o que, de certa forma, às vezes não é econômico, mas tem também os esforços políticos, estratégicos. Então é algo bastante complexo. Finalizando, o Brasil podia ser o nearshoring, né? A gente está muito próximo do ponto de vista, numa logística vertical, vamos chamar assim, né? Entre Estados Unidos e Brasil a distância não é tão grande, não passa por locais e passagens difíceis e conflituosas. Nós temos um relacionamento comercial com os americanos há muito tempo importante. Outros países estão sendo considerados também pelos Estados Unidos, México, Filipinas, mas o Brasil, quem sabe, seja um dos melhores, né? Está apto a fazer rapidamente automação, desenvolvimento de plantas fabris e tudo isso mais. Muito obrigado, bom dia.